A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Pedro, né? Não é Evangelho de Pedro, é Livro de Pedro, 1 Pedro 3, do 9 ao 12, diz: Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se de todo o mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que está ouvindo posteriormente pelo YouTube. Essa palavra, que é escrita por Pedro, ela tem uma profundidade gigantesca quando nós observamos o poder que há na nossa boca, na nossa língua, no nosso falar. E ele diz assim que muitas vezes, quando ele conclui esse versículo, que os homens, as pessoas não sabem as intenções do nosso coração. Mas ele diz assim que Deus conhece, Deus tem os olhos para tudo aquilo que fazemos, até aquilo que fazemos no oculto para os homens, mas que não é oculto para Deus. E os nossos ouvidos, os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir as nossas palavras, as nossas petições, aquilo que colocamos muitas vezes em nossas orações. Porque o poder de Deus, ele consiste em ouvir aquilo que nós oramos, aquilo que clamamos, em comparação com as nossas atitudes. Não basta simplesmente usar de palavras, usar de rituais em oração, mas as nossas ações atitudinais não têm concordância com aquilo que fazemos. Então, quando essa palavra é levada a esse povo, ele diz assim: olha, vocês precisam, ele dizendo a um povo, vocês precisam entender a obra grandiosa que Cristo Jesus deixou para nós. E é interessante que vocês atentem para a sua palavra para compreender que vós foram chamados, que vós foi chamado, e você foi chamado também. Então esse chamado, esse convite que Pedro está fazendo é o mesmo que os evangelhos faz a todos nós que temos oportunidade de ouvi-lo. O chamado significa seguir a Cristo. O chamado não está vinculado simplesmente em seguir uma religião, mas está estabelecido como uma forma de entender que o supremo da nossa condição espiritual passa por Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou um legado, ele deixou uma obra não simplesmente de palavras, mas uma obra marcada pelas suas atitudes, pelas suas ações enquanto esteve nesse mundo. Quando nós olhamos para a grandiosidade de Jesus, nós vamos perceber que as suas palavras eram palavras poderosas, palavras que anunciavam o reino de Deus, palavras de tal profundidade, como diz no livro de Hebreus, que a profundidade da palavra de Deus anunciada por Jesus é capaz de separar os ossos da medula, a alma do espírito. E essa profundidade ele deixou marcado em seus sermões, no anúncio do reino de Deus. Mas Jesus também não era só palavra, Jesus era a atitude. Jesus despojou-se da condição de rei na condição terrena para andar juntamente com outras pessoas. E as pessoas que seguiam Jesus eram pessoas simples, humildes, muitas vezes enfermos, muitas vezes pessoas pobres, miseráveis, crianças, mulheres, pessoas de todo tipo, muitas vezes de preconceito e discriminação. E todos eles Jesus acolhia com muito amor, porque Jesus veio para estes, para anunciar o reino de Deus aos pobres, aos oprimidos. E essa condição é o que nos faz entender que o chamado de Jesus e o legado de Jesus é para que nós possamos imitá-lo, para que nós possamos ver o que ele fez, nos colocar no lugar dele quando passamos por condições terrenas de muitas dificuldades. E aí a palavra diz também que quem segue o caminho recebe por herança a paz.
Jesus veio trazer a paz. A paz não que o mundo oferece, mas uma paz que brota do coração de Deus. E a paz não significa ausência de conflitos. A paz significa a condição humana de enfrentar os conflitos no equilíbrio, na bênção, na condição espiritual a qual Deus nos reveste para enfrentar os conflitos e passar por ele. Tem um hino que diz assim, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Isso é uma condição de paz. Isso é uma condição espiritual que nós conseguimos alcançar quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. A questão da paz que supera a violência, a condição de paz que supera a opressão, que nós conseguimos revestir de um poder que não é humano, mas é celestial, para nos dar o conforto e o refrigério, muitas vezes na proximidade da morte, da enfermidade, da injustiça, da inviolência. E isso nós buscamos, mas muitas vezes temos dificuldade de colocar isso em prática, porque nós somos traídos pela nossa língua. E muitas vezes não conseguimos guardar a nossa língua, os nossos lábios, de abrir a nossa boca no momento inoportuno e acabar trazendo prejuízo à nossa vida espiritual, como também à vida dos nossos irmãos. A nossa língua, quando ela é colocada de uma forma maliciosa, ela pode trazer muitos prejuízos a nós e àqueles que estão ao nosso redor. A língua enganosa, ela é a fonte da fofoca, da mentira, da calúnia, do engano, da trapaça, da maledicência. E tudo isso tem como consequência o dano às outras pessoas, porque isso é fonte de denegrir as pessoas, é fonte de difamação, é aquilo que vai trazer prejuízo e muitas vezes pode levar à morte espiritual daquele que tem lábios impuros. Mas a palavra de Deus diz assim, que os ouvidos do Senhor, eles estão atentos às nossas orações, àquilo que nós oramos, mas os olhos do Senhor também estão atentos às nossas atitudes. As nossas atitudes têm que estar em concordância com as nossas ações. Os nossos lábios têm que ter o poder para abençoar o nosso irmão, inclusive aquele que muitas vezes nos persegue, porque essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos a condição, a humildade de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, como assim o Senhor ensina. E eu quero deixar essa palavra desta manhã, você que está me ouvindo, com uma frase que não está na Bíblia, mas ela vem de uma mulher valiosa que fez um grande trabalho missionário cristão aqui na Terra, que é a Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Esse é o meu desejo para você que está me ouvindo. Eu gostaria muito que após você ouvir essa mensagem, esse programa, que você ao desligar o seu rádio, ou mesmo mantendo ele ligado, que você possa ter algo de bom para dizer, que você possa se sentir abençoado por ter ouvido essa mensagem nessa manhã. É o que eu desejo a você de todo o meu coração. Um bom sábado, um bom dia, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.